Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com a nossa aula no curso Bases da Fé Cristã. A aula de hoje é a aula de número 9. Nós vamos falar a respeito do homem. O que é o homem? Nós temos como objetivo nessa aula entender um pouquinho o porquê Deus criou o homem, semelhante a que o homem foi criado e o porquê do homem ser criado. Nós não temos como objetivo se aprofundar no tema, mas apenas dar um panorama geral. Essas três perguntas que vamos trabalhar hoje, por que Deus nos criou, semelhante a que Deus nos criou e para o que Deus nos criou, não são perguntas feitas apenas pela religião, pela filosofia, né? Por que Deus nos criou? Bom, partindo do princípio que fomos criados por Deus, que fomos criados por Ele. Hoje em dia, muitas pessoas não acreditam que foi Deus que criou o ser humano. Aqueles que não creem que Deus é o criador do homem, acreditam que são resultados de uma explosão, do Big Bang, que do nada criou tudo, e o homem foi criado ao acaso, por um acidente. Para aqueles que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, foi Deus quem criou o ser humano. Embora existam algumas teorias sobre a criação, todo aquele que crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus, crê também que o Senhor é o Criador de todas as coisas, inclusive do homem. Mas por que Deus criou o homem? Bom, é o que nós veremos hoje. No mundo de hoje, principalmente no mundo científico, é defendida a ideia de que o homem é igual ao macaco. Isso por causa da nossa estrutura física e por causa de algumas semelhanças. Alguns cientistas famosos dizem, inclusive, que somos uma evolução de um tipo de macaco. Mas a quem realmente somos semelhantes? Bom, além dessas duas perguntas, temos uma terceira pergunta que é necessária. Para o que fomos criados por Deus? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão nessa terra? O primeiro tópico é, por que Deus nos criou? Para responder essa pergunta, temos que primeiro crer que foi Deus quem nos criou. Sem crer nessa doutrina, não faz sentido tentar compreender o motivo pelo qual Ele nos criou. Temos também que partir do princípio de que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inerrante, infalível, porque ela é quem afirma que Deus criou o homem. Em Gênesis capítulo 1, verso 24, diz assim: E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou também os vegetais como alimento e tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito e havia tudo ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Bom, nós vemos aqui no texto de Gênesis que o homem ele foi criado no sexto dia. Nós já vimos na aula 4 a respeito da Trindade e que as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles sempre existiam desde a eternidade. E eles estavam satisfeitos em si mesmos, né? Eles não precisavam de mais nada. Deus não criou o homem porque ele precisava de alguém para lhe ajudar em alguma tarefa ou porque ele precisava ser feliz ou se satisfazer com um homem.
Deus era perfeitamente satisfeito em si mesmo. O Senhor também não criou o ser humano porque precisasse de conselhos, de alguma doação, de algum sacrifício do homem, né? O Deus perfeito vivia num relacionamento perfeito, na Trindade, de forma que nada era necessário da parte externa, nada além da Trindade era necessário nesse relacionamento que Deus tem em si mesmo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Isaías 43, verso 7, diz que Deus criou o homem para a sua glória. Esse foi o motivo pelo qual Deus nos criou, para a sua glória. Toda a criação foi feita para a glória de Deus. Se fomos criados para a glória de Deus, qual deveria ser nosso objetivo nessa vida? Bom, essa pergunta ela é respondida pelo Catecismo de Westminster e pelo Catecismo de Charles Spurgeon, inclusive sendo as suas perguntas de número 1. E eles respondem da mesma forma, que o homem ele foi criado com a finalidade de glorificar a Deus e ter prazer em Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, o apóstolo Paulo diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Em Romanos capítulo 11, verso 36, Paulo também diz: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. No Salmo 73, verso 24 e 26 diz: tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Foi por isso que Deus nos criou, para a sua glória. E o nosso objetivo nessa vida deve ser glorificá-lo e ter prazer nele, como Paulo diz em Romanos. Segundo tópico, semelhante a que Deus nos criou. Bom, o mesmo argumento que eu usei no primeiro tópico, ele tem valor aqui. Se você não crer que Deus é o Criador e que a Bíblia é verdadeira e é a palavra de Deus inerrante, infalível, teu ponto de vista a respeito disso vai ser diferente. Embora possamos ter algum tipo de semelhança com outros animais, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, como lemos em Gênesis capítulo 1, verso 27. De todas as criaturas de Deus, apenas o homem foi criado, foi feito à imagem e semelhança do seu Criador, né? Na página 76 do nosso livro base, o Bases da Fé Cristã, do N. Gruden, ele diz assim: como criaturas feitas à imagem de Deus, fomos planejados para ser como Ele. Logo, quanto mais entendermos sobre Deus, mais entendemos a nós mesmos, e quanto mais entendemos, mais saberemos sobre Ele. Olhe na natureza e procure um animal que tenha senso de certo ou errado. Bom, duvido que você encontre algum. Apenas o homem, apenas o ser humano possui essa característica, né, de ter o senso, de saber distinguir o que é certo e o que é errado. Seja esse homem morador aqui de Araquari, seja de Barra do Sul, seja de Joinville ou seja lá da China. Todos nós possuímos esse senso dentro de nós, o senso do certo e do errado. Mesmo para aqueles que não possuem qualquer conhecimento a respeito de Deus, né? E aí podemos dar um exemplo com as tribos indígenas que habitavam o Brasil antes do descobrimento, né? Antes de Cabral. Essa qualidade que nós chamamos de moral é o reflexo da perfeita moral de Deus em nós. Para entendermos melhor, eu vou citar um exemplo bem tosco. Bom, nós, seres humanos, sabemos que é errado roubar, né? Creio que você deve entender isso. Para você também é errado roubar. Mas, se você tiver 2 cachorros ou 3 cachorros na sua casa, né, ou se você já teve, você já viu essa situação acontecer. Que muitas das vezes, quando você coloca comida no pote,
Um cachorro é mais guloso que o outro, ele vai lá e come toda a comida do outro. E ele não fica com dor na consciência. Ele rouba a comida do outro cachorro e não fica com a consciência pesada. Para ele, aquilo ali é normal. Depois ele vai brincar normalmente. A vida dele não muda porque ele roubou a ração do outro cachorrinho. Bom, esse padrão ele é visto em todos os outros animais, menos no homem. Em todas as sociedades, sejam elas modernas como a nossa ou antigas, né, pré-históricas, sempre existiram leis, né, ou regras sociais a respeito de roubar, por exemplo, mas isso é bem amplo, né? Regras morais, leis morais. Roubar sempre foi um erro, um delito, algo imoral. Além de termos em nossas mentes a noção do certo e do errado, temos também uma outra característica que mostra que somos semelhantes a Deus. E se engana nessa parte quem pensa que o homem é feito apenas de matéria, como pensam os ateus, né? De acordo com a Bíblia, e o Wayne Grudem ele vai reforçar isso, o homem ele é um ser espiritual também. Então nós possuímos o corpo e nós possuímos o espírito. E é por esse motivo que é possível nós termos um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Somente outro espírito poderia se relacionar com Deus. No caso, o nosso espírito. Se nós fôssemos apenas feitos de matéria, como por exemplo um tijolo, essa relação não seria possível. Não haveria comunicação. Temos também uma capacidade que Deus também tem, que é a capacidade de pensar e de entender. Nós não vemos essas características nos outros animais, apenas no homem. E Grudem também nos mostra que nós temos a característica de nos relacionarmos com outras pessoas, né, profundamente, criando vínculos profundos, refletindo também nessa situação a imagem de Deus, no seu relacionamento entre a Trindade. Nós refletimos isso também nos nossos relacionamentos. E se não fosse o pecado de Adão, teríamos essa imagem de Deus muito nítida em nós. Mas por causa do pecado, o pecado ele distorce essa imagem de Deus no homem. É como um espelho que está embaçado. Você consegue ver que tem alguma coisa ali, que tem uma pessoa ali, mas você não consegue ver perfeitamente o que está ali. Ou como um espelho sujo, né? Você vê o reflexo no espelho, mas você não vê nitidamente. Eu gosto de assistir muitos filmes, séries, e acredito que você também. E um dos que eu mais tenho assistido e que eu mais gosto é do Dr. House. Se você não assistiu, vale a pena conferir, né? Não é evangélico, não é gospel, já vou adiantando aqui, né? Mas é importante porque ele traz ele é um bom exemplo para isso aqui hoje, para vermos o quão distorcida está a imagem de Deus no homem, né? O House ele é um médico super famoso que resolve quase todos os problemas que aparecem para ele, né? Ele e a sua equipe. Vamos começar pela moral. Mesmo tendo em nossa mente o senso do certo e do errado, isso não nos impede de agirmos de uma forma errada, né? Saber o que é certo e errado não nos impede, não nos segura para fazer o mal. Pelo contrário, por causa do pecado que habita no ser humano, nós somos inclinados a fazer o mal. Dr. House é alguém que até deseja às vezes fazer o que é certo na sua vida pessoal, mas um bichinho chamado pecado não deixa. Ele é o cara que faz qualquer coisa para ter o seu prazer. Ele faz qualquer negócio para atingir o seu objetivo, para alcançar o que deseja. Então, se precisar mentir, ele vai mentir na cara dura. Se precisar roubar o sanduíche do seu amigo Wilson, ele vai roubar na cara dura. Ele não está nem aí. Ele sabe que aquilo é errado, mas ele faz. Por quê? Porque ele precisa satisfazer o seu prazer. Ele precisa satisfazer a sua vontade. Se ele não está com vontade de trabalhar, por exemplo, lá na emergência, ele vai dar uma desculpa para a CUD e não vai aparecer, não vai trabalhar. Embora ele saiba, ele tenha um senso dentro dele do que é certo, do que é errado,
ele geralmente acaba escolhendo o errado, né? Tomando atitudes erradas, decisões erradas. Outro exemplo que eu posso dar também a respeito do House, que tem a ver com esse nosso assunto, é que ele é um médico, e é um médico ateu. Na equipe dele tem algumas pessoas que acreditam em Deus, que são religiosas, mas ele, por ser o chefe, ele é ateu. E mesmo sendo uma criatura que ele possui corpo e espírito, ele não consegue se relacionar com Deus. Ele não consegue crer que Deus existe. Por esse motivo, ele vive como vive, fazendo a sua vontade, doa quem doer. Isso também acaba refletindo nos seus relacionamentos. Por quê? Porque o House ele é uma pessoa incapaz de ter um relacionamento saudável. Ele é o cara que se aproveita dos amigos, que abusa dos seus funcionários e que não está nem aí para sua família. Num episódio mostra, por exemplo, o funeral do pai dele. Ele odiava o pai dele porque o pai dele tinha abusado dele quando ele era pequeno, então ele odiava. E aí a mãe dele insiste tanto para ele ir lá no funeral, e quando ele vai no funeral, ele vai e dá um discurso, depois de tanto insistirem. Só que o discurso que era para ser um discurso, né, de um pai, de um filho, para um pai que acaba de falecer, é um discurso que esculhamba a vida do pai, né, e dos presentes também, ou seja, ele não quis nem saber, ele fala o que vem na telha. Bom, para finalizar, às vezes vemos que o Dr. House também se engana. Com certa frequência, seus funcionários também estão certos e ele está errado. Todas essas coisas que nós vemos na série do House, e que eu falei aqui agora, são comuns a nós homens, mulheres. Somos inclinados ao pecado, e mesmo quando desejamos fazer o que é certo, às vezes não conseguimos. Por causa do pecado, somos separados de Deus e não temos por natureza um relacionamento com Ele. Na verdade, nós somos inimigos de Deus por natureza. E o pecado também é responsável pela forma como nós nos relacionamos com outras pessoas. Por exemplo, por que nós brigamos? Bom, porque a imagem de Deus em nós está turva. Não conseguimos ter relacionamentos saudáveis devido ao pecado. E é por isso que temos tantos divórcios, tantas mortes. Mas eu tenho uma boa notícia. Na verdade, eu tenho a melhor notícia que nós poderíamos ter. Essa imagem distorcida de Deus em nós, por causa do pecado, ela está sendo restaurada. Por causa da vida, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, o homem pode ter essa imagem restaurada. Em Romanos capítulo 8, verso 29, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em Colossenses capítulo 1, verso 15, nós lemos: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Em Colossenses capítulo 3, verso 10, nós lemos: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Em 2 Coríntios capítulo 3, 18, diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Para finalizar, eu quero ler com vocês o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, verso 49, que diz assim: assim como tivemos a imagem do homem terreno, a imagem de Adão, teremos também a imagem do homem celestial. Essa é a promessa da restauração da imagem de Deus em nós, os que cremos e fomos salvos. O terceiro tópico é: para o que Deus nos criou? Bom, qual é o propósito nosso nessa terra? Por que estamos aqui? Por que Deus nos colocou nesse mundo? Estas e outras perguntas poderiam ser feitas, e talvez você já tenha feito essa pergunta em algum momento da sua vida. Vamos a Gênesis de novo, capítulo 1, verso 28, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O homem foi feito à imagem de Deus, por esse motivo nós somos seus
representantes aqui na Terra. Gruden dá um exemplo muito interessante sobre essa questão. Ele coloca que, assim como um rei, nos tempos antigos, ele colocava várias imagens de si mesmo no seu domínio, ou seja, em cada bairro que ele conquistava, em cada cidade que ele conquistava, ele colocava uma imagem, né? Um monumento dizendo que ele que dominava. Hoje nós vemos isso, por exemplo, nas repartições públicas, quando vemos a imagem do prefeito ou a imagem do presidente da República. Isso é muito comum nós encontrarmos nas repartições públicas, né? Se você já foi na prefeitura ou em algum órgão, você vai ver lá a foto do governador, do prefeito e talvez até do presidente. Quando o homem se multiplica, seus descendentes, que também são pequenas imagens de Deus, mostram o domínio de Deus sobre a terra. Isso tudo resulta em glória para Deus. No mesmo texto de Gênesis, vemos que, como representantes de Deus na terra, temos o dever de cuidar dela. Embora sejamos nós que desfrutamos da terra e que cuidamos, ela não é nossa. Dessa forma, devemos mostrar respeito por ela e pelo Senhor, que é o Criador. É por esse motivo que devemos nos empenhar em cuidar dela de todas as formas possíveis. Sendo assim, a terra será mais próxima daquilo que um dia foi, e isso glorificará o nome de Deus. Como somos representantes de Deus nessa terra, temos a responsabilidade de ajudar a restaurar os homens e a terra. Somos coparticipantes dessa obra. Enquanto não vemos a glorificação da natureza e do homem, devemos trabalhar com alegria para chegarmos a esse objetivo. Dessa forma, daremos glória a Deus, a glória que Deus merece. E aí eu quero trazer algumas aplicações aqui para você também. Deus nos criou para a sua glória e para termos prazer nele. Dessa forma devemos viver, comer e até mesmo morrer para a glória de Deus. Devemos procurar fazer tudo da melhor forma possível, pois isso resultará em glória para Deus. Será que eu e você estamos vivendo para a glória de Deus? Ou será que estamos em busca da nossa própria glória? Bom, embora sejamos uma imagem distorcida de Deus por causa do pecado, isso não significa que não somos responsáveis pelas nossas ações e pelas nossas decisões. Mas, pela fé em Cristo, nós conseguimos alcançar a transformação. Podemos ser transformados na imagem e semelhança de Cristo. O pecado e a consciência do pecado devem nos levar aos pés de Cristo. Devem nos levar a suplicar que sejamos transformados por Ele, transformados de mente e coração. A única forma de restaurar nossos relacionamentos é sendo transformados por Cristo. Quanto mais parecidos com Cristo nós formos, melhores serão os nossos relacionamentos. Quanto mais parecidos com Cristo nós formos, mais visível será para os demais a imagem de Deus em nossa vida. A nossa missão nessa terra é glorificar a Deus e glorificamos a Ele cuidando daquilo que Ele nos deu, seja cuidando do planeta ou seja cuidando de uma planta. Glorificamos a Deus e cumprimos a nossa missão também quando ajudamos outras pessoas a se tornarem a imagem de Cristo. Concluindo, eu tenho 3 conclusões para esse tema de hoje. Se nós não vivemos para a glória de Deus, vivemos para a nossa própria glória, e isso é pecado. Viver para a minha própria glória mostra que eu tenho um ídolo no meu coração, eu mesmo. A segunda conclusão é que se não estamos nos tornando mais parecidos com Cristo, temos que avaliar o nosso cristianismo, temos que avaliar a nossa conversão. Se as pessoas não estão enxergando Cristo em nós, mesmo que aos poucos, nós temos que perguntar a nós mesmos se estamos unidos a Cristo verdadeiramente. E a terceira conclusão que eu chego, e gostaria de levar a você, é que, como cristãos, nós devemos cuidar da criação como ordenado em Gênesis 1. Além de cuidar da criação, devemos ajudar outras pessoas a se tornarem a imagem de Cristo. Se não estamos fazendo isso, devemos questionar o que estamos fazendo. É tempo de refletir sobre a vida cristã que estamos levando. Precisamos fazer como Paulo ensina aos Coríntios:
examinar a nós mesmos. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus nos abençoe e até semana que vem.